Esse é mais um Saiba com Val Massardi e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ensino à distância em meio à pandemia. E para conversar com a gente, nós convidamos o professor de História, Robert Dias Moreira, para conversar com a gente sobre esse assunto. Olá, Robert. Boa noite, todo mundo. Boa tarde, bom dia, né? Não sei que hora que vocês estão assistindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre educação um pouquinho, né? E com essa pandemia, as escolas têm adotado o método de ensino à distância, né? Como que foi para você essa mudança de rotina? Lá no Espírito Santo, que é onde eu atuo, a gente começou a adotar um ensino à distância logo depois que a gente foi mandado embora para casa, né? Que a gente foi dispensado. Então, uma semana depois já começaram as movimentações para a gente começar o ensino à distância. Eu acho importante eu colocar desde o início que eu sou absolutamente contra. Eu não acho que tem como funcionar a educação à distância para séries iniciais, né? Lógico que tem toda uma discussão aí sobre a educação, né, superior, mas eu acho que para séries iniciais e para o ensino médio, principalmente na rede pública, não é possível que funcione. Então eu estou partindo do pressuposto que não vai dar certo, né? Então eu acho que tudo que eu vou falar aqui agora é como a gente faz para droga. A gente tenta evitar o máximo os danos, né? Mas eu não acredito no ensino na educação à distância. Mas a gente está trabalhando. Para mim, na minha rotina, o que muda? Eu acho que principalmente eu tenho que pensar na situação do aluno dentro da sua casa mais. Isso está mais presente para mim do que antes, né? Porque dentro de uma sala de aula eu tenho ali um menino para mim, né? Eu tenho ali um ambiente controlado que acontece o processo de ensino-aprendizagem e é um ambiente propício para que isso aconteça. Dentro da casa do menino eu não sei qual a situação, se ele tem um espaço adequado, se ele tem uma família que vai abraçar esse processo da forma que deveria ser feita, né? Tutorar essa criança. Então, eu acho que isso que é o que pesa mais. E aí, quando eu levo isso além, eu tenho que pensar se esse menino está sofrendo alguma violência, se ele está sofrendo alguma privação, porque alguns meninos, eu trabalho numa escola de tempo integral, a gente começa às 7h30, só sai às 5h. Então, alguns meninos precisavam de comer na escola mesmo, porque não tinha comida em casa. Alguns meninos precisavam estar na escola para não sofrer uma violência em casa, porque às vezes o pai bebia. Ou os meninos estavam na escola para afastar do tráfico de drogas, né? A escola que eu trabalho fica na periferia de Cariacica, que é uma cidade da região metropolitana de Vitória, uma cidade pobre. Então, a periferia de uma cidade da região metropolitana de Vitória é bem sensível. Então, assim, eu tenho que pensar isso tudo para eu conseguir agir da forma mais eficaz possível, igual eu falei, para reduzir esse dano que o EAD vai causar no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. E é uma questão assim, muito delicada que você tocou, né? Porque a gente acredita que o ensino à distância seria a melhor escolha nesse momento. Mas existe uma diferença muito grande entre o ensino particular e o ensino público do nosso país, né? Você falou da realidade de uma criança que não tem tanto suporte, né? Às vezes, como é que ele vai fazer uma tarefa se ele não tem esse suporte familiar? Teria como que eu posso dizer? Uma outra opção nesse momento que você poderia citar, que você poderia sugerir pra gente, poderia ser adotado? Nesse momento agora, se a gente pega lá a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai regular a educação no Brasil, não só a pública, mas a educação no geral. O que é o objetivo da educação? O primeiro artigo da LDB, ele fala que a função da educação no Brasil ela é o ensino cognitivo, né, o ensino acadêmico, de você passar a matéria, só que ele também tem uma função social de socializar essa criança. A gente quer formar cidadãos, indivíduos que saibam socializar, saibam conviver com a diferença, e o EAD não dá conta. Né? O ensino à distância não dá conta, principalmente em realidades tão difíceis igual eu coloquei. As escolas particulares, nesse momento, está tendo um lobby muito grande. Então a gente tem grandes organizações como o Instituto Lema, o Instituto Ayrton Senna, o Todos pela Educação, que nesse momento estão fazendo o papel do MEC, de coordenar esse EAD no cenário, né, federal, porque não tá, o MEC agora não está falando nada sobre isso ainda, eles fingem que não está acontecendo, mas aí a gente tem essas grandes empresas que estão relacionadas ao capital privado articulando isso e pressionando os estados para que seja adotado o EAD. Então tem uma publicação, que eu vou falar dela um pouco mais tarde, que fez uma listagem de todos os estados no Brasil hoje que eles adotaram. E quase todos, a maioria, adotaram aulas já produzidas por essas empresas de capital privado. Então, assim, existe um esforço hoje de remover da educação esse caráter social e crítico, que o EAD não dá conta, e que passar a educação para um caráter só acadêmico. E isso é muito negativo. O que eu acho que seria a solução? Agora, nesse momento de quarentena, era suspender. Você suspende um ano letivo, né?
Porque existe também uma importância, eu acho, para adolescente. A gente vive numa sociedade que quer o tempo todo que a gente fica trabalhando. E não, às vezes o ócio também é criativo. Então esse adolescente agora, ele podia estar no momento de ter um programa educativo na televisão, mas que não fosse relacionado com a escola, que não tivesse essa coisa de valer como dia letivo, sabe? Mas um programa educativo, que ensinasse, sei lá, um artesanato, ou música, ou um instrumento, uma coisa voltada mais para o recreativo, que desenvolvesse no estudante outras habilidades que não necessariamente tinha que ser o acadêmico. Porque não dá conta de fazer de forma correta. Quando o EAD acabar, eu vou ter na minha sala de aula meninos que conseguiram acompanhar, porque tinha acesso às ferramentas online, meninos que não conseguiram na mesma sala de aula, como que eu vou dar conta disso depois? Então, assim, eu acho que agora o que precisava era do MEC assumir essa responsabilidade a nível federal, parar com o ano letivo enquanto a pandemia não acabasse, né, que a gente não pudesse voltar, não fosse seguro voltar, e os estados fizessem um trabalho de educação à distância, mas não nesse sentido assim, de cancelar um dia letivo, né, de uma aula na televisão ser equivalente a uma aula em sala de aula. Não é. Fazer um trabalho de ocupar esse menino em casa com outras coisas, ensinar a fazer uma pipa, sei lá, sabe? Nesse sentido, a educação infantil está sofrendo muito com isso também. Então, contar historinha, eles estão, igual lá no Espírito Santo, é transmitido pela televisão as aulas. Tem esse espaço na televisão, podia ocupar com outras coisas e não cancelar os dias letivos, que eu acho que depois isso vai ser cobrado e vai ser cobrado caro, porque tem uma desigualdade no acesso, igual eu estou falando. O Enem hoje saiu comercial, continua normal a data, então os meninos de escola particular e os meninos que estão tendo acesso vão ser favorecidos na hora de fazer a prova. Os meninos que não têm esse acesso, infelizmente, não vão conseguir fazer. Já é difícil para entrar na faculdade quando você está numa situação, né, sensível. E aí você tem mais isso agora, que você não tem acesso às aulas. Então acho que a solução agora era suspender e a gente voltar esse EAD para coisas mais recreativas, para ocupar essa criança, mas de outra forma. E com os alunos em casa, estudando muitas das vezes por conta própria, você tem alguma dica para eles se organizarem, para eles conseguirem fazer uma rotina de estudo em casa? Então, né, nessa coisa que eu falei da política de redução de danos, tem coisa que dá para fazer para diminuir as consequências do EAD. Eu, lá na escola que eu trabalho, a gente tem uma disciplina que chama Estudo Orientado. E eu era um professor orientador, eu fui professor de estudo orientado, e aí o objetivo dessa disciplina é desenvolver nesse estudante essas habilidades que a gente chama de autodidatismo, né, dele conseguir ir atrás do conhecimento que ele quer buscar. E aí, nesse momento, agora é como se o estudo orientado fosse para o mundo inteiro, porque todo mundo precisa desse autodidatismo para dar certo. O que acontece? Alguns estudos variam em um tempo médio, que a gente consegue fixar a concentração num conteúdo de 20 a 50 minutos. Pouca gente fala de 50 minutos, mas entre 20 e 40 minutos é um tempo seguro aí. Então tem que fazer intervalo. Não adianta, não vai conseguir estudar de 7 da manhã até as 10 da manhã direto. Tem que fazer intervalo. O intervalo é importante para que a cabeça consiga, né, digerir aquilo tudo, absorver. Outra coisa que é importante é não ficar numa coisa só. Então não vai estudar matemática a manhã toda. Estuda matemática, intercala com história, intercala com português, depois volta na matemática, porque isso também ajuda na concentração. Quando você fica no mesmo tema o tempo todo, não vai fluir, não vai dar certo, né? Muitos estudos falam sobre isso. Outra coisa importante, aí eu falo para os pais que estão tutorando essas crianças, os responsáveis, né, em geral, é respeitar essa criança. Porque às vezes, igual lá no Espírito Santo, tá tendo essas aulas em EAD, mas eu dou liberdade para os meus estudantes a ir atrás de uma aula daquele conteúdo no YouTube, porque às vezes ele tem mais facilidade com o professor do YouTube, ou às vezes ele quer assistir aquela aula só lendo, ele não precisa ver o EAD, então vai atrás de um slide, vai atrás de um outro tipo de material, livro didático e tudo mais. E os pais responsáveis têm que ter a sensibilidade de entender que não é todo mundo que vai fazer igual. E aí o estudante ir atrás disso para saber o que é melhor para ele, né? Na forma de organizar, sistematizar o conhecimento. Aí várias técnicas, mas os meus lá, eles são do fundamental. Eles fazem muito mapa mental, então desenhar para eles é muito bom, eles gostam e resolve. Resumo clássico, tinha uma técnica que eles usavam muito entre eles, de fazer pergunta. Então eu faço 10 perguntas, você faz 10 perguntas e a gente vai trocando e isso fixa. Então, assim, tem formas de fazer para diminuir essas consequências. E é importante, igual eu estou falando, eu acho agora o mais importante é respeitar a individualidade de cada um, né? Os responsáveis têm que entender que a criança não vai estudar da forma que eles estudavam há 20 anos atrás. Cada um vai buscar o seu. Eu acho que esse é o principal. E respeitar os intervalos, porque não adianta também cobrar do menino para ele ficar o tempo todo, que não vai dar certo. E existe algum site, alguma ferramenta, algum aplicativo que pode ajudar os pais nesse momento? Porque o ensino mudou, né? Não é que nem no tempo dos nossos avós, dos nossos pais.
Você tem alguma dica para dar para esses pais? As secretarias estaduais estão se movimentando para isso, então aqui no estado de Minas Gerais eu estou acompanhando também, porque eu tenho amigos que trabalham na rede. Vai ser lançado, está sendo implementado aos pouquinhos, um programa que eles estão chamando de Programa de Ensino Tutorado, PET, que vai promover a televisão, vai passar a EAD na televisão e vai ter um aplicativo para celular também com conteúdo. Lá no Espírito Santo também tem um aplicativo, também tem a televisão. Então, assim, o Estado vai promover isso, falando sobre conteúdo, é bem legal. Livro, revista, igual ao conteúdo de história, tem a revista de história lá na banca, então tem revistas de alguns conteúdos e tem muito banco de atividade na internet. Então, os meninos, por exemplo, que vão prestar Enem, ou os que estão no ano que vão tentar a prova no Instituto Federal, tem muita prova antiga. E refazer essas provas é uma boa forma de estudar. A internet é uma grande ferramenta, né? Eu acho que, resumindo o que eu falei, a internet é uma grande ferramenta. E você tem mais alguma consideração, alguma orientação para quem está assistindo esse vídeo? Tenho 2 orientações. Primeiro, vão com calma, não se desesperem, o momento não é esse de se desesperar. A educação agora não é prioridade, né? Estejam seguros, tomem conta da sua família, da sua saúde mental. A educação agora não é prioridade. Só se tiver um tempinho ali para você ir atrás disso. Agora não é o momento. Não precisa ficar preocupados com isso. Pais, responsáveis, não obriguem, não criem essa ansiedade nessas crianças. Não é o momento. A gente sabe quando a gente retornar, a gente vai ter todo um trabalho para acolher essa criança, para fazer, né, tentar voltar atrás, o que teve e tudo mais. E aí eu tenho 2 coisas para indicar para quem estiver assistindo. Uma revista que saiu recentemente de um grupo de estudos que chama Colemarx, né, Colégio Marx. E a revista chama Em Defesa da Educação Pública Comprometida com a Igualdade Social, porque os trabalhadores não devem aceitar aulas remotas. Por que eu estou indicando esse trabalho aqui? É uma série de artigos sobre pensadores da educação no Brasil, explicando por que o EAD agora não é o ideal, não funciona. E eu acho que é importante a gente saber disso para que a gente comece a cobrar, né, dessas organizações um posicionamento, principalmente do MEC, das secretarias estaduais. Porque não tem se falado sobre educação na mídia. Igual eu falei, educação agora não é a prioridade, né? A saúde agora é a prioridade. Então, não tem se falado sobre isso, e aí a gente tá tendo que engolir algumas coisas. E aí é bom a gente se informar, é bom a gente entender a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Prazos da Educação, que define como que é a educação no Brasil, e que ela fala que a educação, no artigo 1º, ela não é só acadêmica, ela tem que servir para outros fatores da formação dessa criança, desse adolescente. Então, eu acho que é importante agora a gente se munir disso. E se a gente conseguir estudar, ótimo, maravilhoso, vamos estudar, vamos correr atrás e vamos usar essas ferramentas, respeitar o tempo de descanso, respeitar o ócio, porque o ócio também é importante. Muito obrigada de ter aceitado o convite, de ter, conversado com a gente e dividido suas experiências com a gente. Obrigado a você. E esse foi mais um Saiba com Val Massardi e até o próximo vídeo. Tchau!